Somente uma escritura, irmãos. Salmo 100. Espero não sacrificar-vos. Salmo 100. É o verso primeiro. É só uma... darmos ênfase a isso. Salmo 1 e verso 100. Verso 2. Mas leiamos o verso 1 e o verso 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Prossigamos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Verso 2, repitamos. Servi ao Senhor com alegria, diante dele com canto. Obrigado, Pai, por essa escritura e por esses minutos finais que temos que passar aqui nessa casa de adoração. Dá-nos, Senhor, uma mente sadia para captarmos a voz. No nome do Senhor. Abençoa nossos irmãos através da internet, pelo mundo afora. Especialmente nosso companheiro, pastor Vilmar Diniz, ali em Portugal, com tamanha responsabilidade de fazer e preparar ambiente para que façamos. Isso se aplica a todos os demais pastores espalhados pelo mundo afora, a igreja em Itaituba e em outros companheiros. No nome de Jesus Cristo é a nossa petição. Amém. Sentai-vos. É um pensamento muito importante que eu trago do ilustre estadista Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, o grande líder hindu, que poderia ter feito muito mais pela Índia se os pastores ingleses tivessem tido cuidado de evangelizar corretamente a Índia. Dizia Mahatma Gandhi, a alegria está na luta, a alegria está na tentativa, a alegria está no sofrimento envolvido e não simplesmente na vitória propriamente dita. Isso encaixa uma expressão de Jesus, quando disse a mulher grávida que sente dores de parto, ela sofre muito para dar à luz, mas depois que dá à luz, a alegria de ter trazido ao mundo uma vida supera toda a adversidade sofrida ante o parto. Esta é a grande alegria. A alegria está na luta, é você lutar, é você estar tentando, é no sofrimento que envolve a sua labuta. A alegria dos pais é cuidar dos filhos. E quanto o filho for mais problemático, mais tentativa, mais envolvimento, mais dedicação os pais têm. Recentemente, o pastor Lenay que mencionou um pensamento do pastor Joaquim que diz: o que vindica o ministério pastoral, que aplica-se isso aos pais, o que vindica o ministério pastoral, o ministério de pastor,
o ofício de pais, mãe, pai, etc., são os filhos problemáticos. É a ovelha problemática. A ovelha desordeira, o crente desobediente, é esse que vindica o pastor. O que vindica o médico é aquele paciente com a doença crônica, que está com cancro. Daí que surgem os pesquisadores. O que faz um médico ser credenciado, reconhecido mundialmente, é quando ele trata de uma pessoa em estado terminal. Que todo mundo diz, não tem jeito. Aquele desafio é que faz aquele médico tufar o peito, passar noite sem dormir, lutando, pesquisando. Que se ele acertar e curar aquele paciente, o que faz com que os pais se sintam felizes é quando tem um filho desobediente. Não é o filho obediente. O filho obediente, ele até ajuda nas tarefas de casa. Quantos pais dizem assim, olha, eu nem me preocupo, esse menino resolve tudo. Eu nem me preocupo, eu fico na internet a noite todinha, porque essa menina resolve tudo. Agora, o que vindica aquela mãe é quando ela está orando e o filho está na internet. Aquele ali que é o instrumento para fazê-la orar mais. É quando ela vai deitar e ele ainda não chegou. E ela sabe que ele está em má companhia. Aquilo que vindica. Aí ela cai de joelho, ela ora mais. E ela desperta, vai na cama, ele não chegou. Sabe o que ela faz? Ora mais. Ô glória! E amanhece o dia, ele não chegou. Não deu notícia. Celular desligado. Só tem uma coisa para ela fazer. Café, não. Não. Nem pensar. Sabe o que ela vai fazer? Vai orar. Pode aplaudir a Jesus, irmão. Motivo você tem para glorificar a Jesus. Porque os problemas te fazem ser mais feliz, mais crente, mais dedicado. Quem pregou isso foi o Gandhi, né? Estou pegando o pensamento dele. O ministro, ainda que na aflição, permanece contente. Prefere sofrer o dano, padecer necessidade, a ser pesado à igreja. Filipenses capítulo 4, 14, verso 11. Fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Um obreiro, esse auxiliar, ele é mais do que um excelente cooperador. Ele é um arquiteto, ele é um planejador, um recrutador. É um obreiro que se envolve nisso, é um gerente de recursos humanos, um administrador financeiro, um mestre de cerimônia, um negociador. A igreja tem que ter esses cooperadores, que preenchem isso. E tudo isso sem abdicar de suas tarefas pessoais como pai, como mãe, como pastor, de uma igreja, de uma capela, de uma congregação ou algo. O trabalho dele raramente é reconhecido, mas nem por isso ele desanima, desiste ou para. Lembre-se, se teus esforços forem vistos com indiferença, que pensamento, hein? Não desanime, também o sol, ao nascer, dá um espetáculo todo especial, mesmo assim a maioria da plateia continua dormindo. Autor desconhecido. Às vezes, quando a pressão aumenta, as pessoas rapidamente identificam os erros e os pontos fracos do ministro. Basta os problemas ocorrerem.
É importante frisar que o pregador deve ter uma centena de sermões que transformaram vidas. No entanto, se organizar um evento e não for bem sucedido, perderá todo o crédito. Um pastor pode ter sido gentil em 7.000 situações, mas se foi rude em uma única ocasião, logo é estigmatizado. Dizem os franceses: das minhas 99 virtudes tu não te lembras, do meu único erro tu não esquece. Para manter-se contente, o pastor precisa ceder seus direitos. Os pais precisam ceder seus direitos. Para exercer essa atividade, é preciso esforçar-se para conhecer a sua família, conhecer o seu rebanho. Separar a luz das trevas, distinguir entre o brilho e o resplendor, isso faz parte e tem que ser uma pessoa especial. E para isso é necessário paciência, renúncia, oração. Pois na prosperidade os amigos nos conhecem, na adversidade nós conhecemos os amigos. Como podemos saber se estamos ouvindo a voz de Deus e não simplesmente a voz das nossas próprias aspirações, dos nossos desejos, das nossas emoções, do sentimento nosso? E que misturamos essas ambições espirituais com egoísmo. E depois não sabemos qual o caminho trilhar. Como podemos identificar a voz de Deus no meio da algazarra de tantas mensagens que há no mundo? Quem responde essa questão é um ilustre companheiro nosso aqui no Mato Grosso. O ministério não é uma ocupação, mas uma vocação. Há muitas vozes diferentes chamando você, muitos do tipo de trabalhos interessantes que lhes são oferecidos, mas uma boa regra para descobrir a voz de Deus é esta: o tipo de trabalho para o qual Deus costuma chamar é aquele que você mais precisa fazer. Para que Deus está me chamando? O que é que Deus quer que eu faça? A melhor maneira de você saber qual é a vontade de Deus, veja se esse é o trabalho que mais exige de você. E não buscar um trabalho mais fácil. Não, se me desse uma missão mais simples, eu aceitaria. Mas é aquele trabalho que, por mais pesado, por mais difícil, mas te dá prazer. Quando você estiver fazendo uma coisa que você tenha prazer em fazer, lembre-se, você está ouvindo a voz de Deus. Deus te leva a você ter prazer em fazer aquilo que Ele te pede, independente do preço que você tenha que pagá-lo. Estás tendo prazer? Tu gosta de fazer isso? Tu te sente bem em sacrificar-se assim? É aí que está a vontade de Deus, o desejo de Deus, o sentimento de Deus. Deus nos costuma chamar para isso. É aquilo que nos traz paz. É o serviço que nos traz tranquilidade. Não é o que os outros dizem para nós, ou pensam a nosso respeito, mas é aquilo que Deus pensa para você. Ele utiliza apenas a tua mente. O pensamento dele é através da tua mente, mas não é você pensando. É Deus pensando através da sua mente. A mensagem veio adentro. Não é você falando, é Deus falando através da sua boca. Você está emprestando somente essa boca. Na mensagem
os ungidos dos últimos dias, o profeta diz: não sou eu, é somente a minha voz. Não sou eu, é somente a minha voz. Não foi eu que criei aquele esquilo, foi só a minha voz. Ele só disse: fale a palavra. E eu falei e o esquilo se manifestou. Daquele galho seco saiu um esquilo. Eu não quero entrar na questão de fé, mas no dia que eu tiver com vontade, com desejo de falar sobre fé, nós vamos quebrar essa igreja aqui de fé. Você vai descobrir que nós podemos fazer milhares de coisas. Só acreditar, não precisa fazer muito movimento. A gente pode ficar sentado como estamos aqui e só colocar a fé em ação. E um dos pontos de partida é esse aqui. É ver se você tem prazer naquilo. Você vai à igreja hoje eu vim para a igreja para fazer uma demonstração de fé. Aí a plataforma está feita. Aí você já sabe que de tudo vai acontecer um pouco. De tudo pode acontecer. E acontece, irmão. E acontece. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus das coisas estranhas. Deus é o Deus das coisas esquisitas. O profeta diz: Deus faz com que o homem tenha comportamentos esquisitos, que a família se escandaliza, os vizinhos se escandalizam, mas é aquilo que Deus quer fazer, que Deus vai fazer. Eu tinha um companheiro chamado Vicente, e eu disse a ele: Vicente, hoje à noite, nós estávamos subindo o rio Tapajós, disse: hoje à noite está difícil a situação, nós vamos ter que parar antes daquela aldeia e abaixo daquela cachoeira, nós não podíamos ficar perto da aldeia, para não perdermos o que tínhamos, e nem chegar próximo à cachoeira, também não podíamos. As onças estavam namorando naquele tempo, e a onça quando está namorando, ela namora até com gato maracajá. E eu digo que a coisa está muito difícil, ninguém pode ficar muito na beira, também não pode ficar muito fora, porque a nossa canoa é pequena, e aqui tem muito jacaré. Mas vamos ver o que nós vamos fazer, é melhor a gente arrumar um lugarzinho para ficar. E nós vamos comer onde? A comida tinha que ser feita no barco, não tinha mais nada. Nós temos duas coisas: ou vamos atravessar o rio mais ou menos uns 3 quilômetros ou mais de largura, mais, uns 4 quilômetros, e atravessei uma grande enseada do rio Tapajós, nós vamos atravessar, e lá naquela serra, onde está aquele fogozinho ali, nós vamos conseguir alguma coisa para comer. Mas se vocês acharem que não dá para ir lá, e ninguém consegue voltar, é melhor nós ficarmos nesse barraco aqui, que nós já conhecemos. Mas aqui não tem nada, então faz o seguinte: ou a gente fica aqui, seguro, sem nada, ou nós vamos nos sacrificar para ir lá do outro lado do rio, subir aquela serra ali, ou pegar a cachoeira, ou ir para a aldeia. Vou dizer para vocês, eu acho que aqui nós estamos seguros. Tem onça, tem gato maracajá, mas a gente ata a rede da gente bem alto, e a gente escapa. Com muita luta eu convenci os companheiros para ficar ali. Já ia dar 6 horas, estava fechando o tempo. E o tempo começou a preparar para chover. E nesses barracos, nesses tapiri, a única parte que não chove é na beirinha da parede. Fora daquilo dos barracos chove tudo. Você vem na comieira. Ninguém ata a rede na comieira que chove. Vamos ficar aqui. Saltamos, tiramos tudo. E o que é que nós vamos comer? Eu disse: eu vou fazer um desafio com vocês. Vocês querem comer peixe ou querem comer banana? É um desafio que nós temos aqui. Nós não queremos subir a serra, não dá. Não dá para pegar a cachoeira, não dá para pegar a aldeia. Vocês querem comer peixe ou querem comer banana? Porque eu tinha visto uma bananeira atrás. E a bananeira estava soltando caixa. Tinha acabado de soltar o cachinho dela lá, uma bananinha pequenina assim, 5 centímetros, 6 centímetros, aquelas bananas que estão saindo, banana verde, né? Eu tinha visto aquilo lá. Com isso vocês estão entendendo, eu estava com mais fé na banana. Mas quando eu falei em peixe, porque eu sabia que se eles quisessem comer peixe, era tão simples a gente apelar para o peixe. Nós não tínhamos o que pescar, anzol, nada, mas peixe tinha lá. Como o peixe aparecer, eu não sei. Mas eu acho que eles confiaram, eles acreditaram na minha linha. Era melhor a bananeira que já está aqui. E logo o Vicente disse: pastor,
Se tivesse leite, a gente pegava essa banana e amassava bem miudinho, fazia um mingau para nós. E seria bom, mas não tem leite, como é que nós vamos tomar isso? Mas nós temos uma coisa para fazer, vamos deitar e deixar isso na mão do Senhor. Se o Senhor quiser nos dar peixe, um peixe vai pular. Basta o peixe pular aqui para a terra. Eles vão ficar brincando aí, um pula para cá e a gente pega. E se o Senhor quiser nos dar banana, a gente come banana. Vamos deitar. Atamos a rede, e eu até minha rede mais alta, por cada onça. Aqui dá. Dei uns 2 pulos, naquela não pega. Bem na beira daqui, sabe, não ia chover, da onde o vento estava oposto, o vento estava daqui, se a chuva vem daqui, não me pega aqui, tudo já estava tudo esquematizado. Coloquei 2 corajosos mais aqui desse lado, para me segurar, e deitamos. Deitamos ali uns 30 minutos, deitamos e todo mundo, acorda, bora pegar o peixe, ou a banana. Aí todo mundo pulou, pegaram a lanterna e tal, vamos lá, pá! Quando metemos a lanterna na bananeira, olha o cacho de banana amarelo, cresceu e amarelou, e vocês aplaudem a Jesus, cresceu a banana e amarelou. Eu vi. Muitas vezes nós falhamos por falta de vocação e damos ênfase à dúvida e deixamos Deus impotente. Nós falamos tanto que não damos oportunidade que o Senhor nos fale. Devemos orar e orar, até que a nossa alma chegue à presença dEle. Então podemos escutar sua voz. Porém, hoje em dia são tantas vozes que nós desviamos da voz de Deus. Deus quer prover, Deus quer resolver, mas nós não deixamos. Eu sempre falo do nosso vidrinho. Não esvazia isso aqui. Eu vim do tempo que um vidro desse não durava um mês. Agora não. Meu médico, minha clínica, meu hospital, meu plano, minha avó. Que aquilo, na Igreja Católica, quando falta alguma coisa, diz que Santana inteira. Hoje na família, quando falta alguma coisa, a avó inteira, porque toda avó tem dinheiro hoje. E os netos vão se formando incrédulos. Não vêm à escola dominical, não recebem oração, não cantam na igreja, não cantam no conjunto. Às vezes está com 3 anos, muito, 2 anos, já está de calça comprida. Os homens hoje que têm força de trabalho, têm âmago, são aqueles que vestiram calça comprida depois dos 12 anos, 13 anos, tiveram que malhar, trabalhar para vestir a primeira calça comprida. Primeiro relógio, não esse aqui que me deram, mas para conseguir o relógio, tinha que trabalhar, lutar, para ganhar a primeira lanterna. Se tivesse celular naquele tempo, menino tinha que lavar muito cachorro, criar muito pinto para conseguir o celular. Nós transformamos nossos filhos em incrédulos, dando a ele coisas que eles nem estão pedindo. Tem coisa que os filhos nem estão pedindo, e os pais estão dando, que é para ver eles bem incrédulos. Eles nem pedem. Olha, a mamãe está adivinhando teu pensamento. Olha, tu sabe que a vovó, o vovô, principalmente avô, até porque avô só tem neto se tiver dinheiro. Você nunca vai ver um avô liso. Avô só tem valor se tiver dinheiro. Dinheiro. Eu estou falando para o mundo todo. Pode ser na Alemanha, na Inglaterra, onde tiver um avô, sabe o que eu estou falando.
se você que é avô não tiver dinheiro, o teu neto não te procura. Às vezes não procura nem os pais. Vai arrumar dinheiro, rapaz. E arruma muito dinheiro para poder a tua família te procurar. Eu sou enjoado, não sou? Graças a Deus que eu sou enjoado. Graças a Deus. Se não fizer bem para vocês, faz bem para mim. Agora, depois que você se sente pai, sacerdote, tem o domínio da casa, da família, tem que gerenciar isto, surgem coisas essenciais. Não é casar e agora as mil maravilhas. Não casa não, rapaz. Uma moça pode até casar, mas rapaz não casa. Rapaz só casa quando fica... Não casa não. Primeiro tu faz uns cursos. Fala ali com o Robertão, que ele vai te explicar como é a vida de casado. Não casar. Paulo disse para a mulher não casar. Paulo disse que a mulher não deveria casar. Vocês que têm filhas virgens, não deixem casar. Paulo disse, eu falo diferente que eu não sou Paulo. Eu digo, vocês que têm filhos, macho, não deixem casar, rapaz. Deixa de fazer uns cursos primeiro. Você vai saber já por quê. Porque, de certa forma, as exigências e as obrigações de marido, de pai, é dito que o indivíduo quando casa, por exemplo, eu conheci um rapaz que o nome dele era José Ribeiro, só José Ribeiro, né? Eles colocaram aquela outra palavra no final que eu não vou mexer, né? Já disse que hoje minha boca está... Mas depois que casa, aí é José Ribeiro farinha, José Ribeiro leite, José Ribeiro arroz, a Rosina, dá até a Rosina? A Rosina, maisena, e agora as mulheres vieram tudo preguiçosas, algumas. Elas não pegam mais em cocô. Pode ver. Mulher macha, mulher é aquela que pega na bosta. Essa turma não, é tudo com umas luvinhas. E o José Ribeiro é que paga o pato, tem que comprar fralda. Não lava mais coeiro, por causa que tem que estar no possesso. Elas estão trocando a fralda da criança e já no celular, o endiabrada. O que é que vai render isso depois? O que é que vai render isso depois? Os que vão se formando naquilo, vão se formando naquilo. Já não tem arroz para pilar, não tem café para torrar, não tem roupa para lavar, não faz nem suco, coloca lá no... O que é que uma mulher tem para fazer? Isso é espírito de Eva. Sabe por que a Eva caiu na mão do serpente? Porque olha a unha... Está grande, né? Não é nova. Essa é a maior unha que ela podia ter, né? Olha, Eva não tinha um pinto. Era o Adão que cuidava. Já começava, era o Adão que cuidava da bicharada. Não tinha nada. Eva era uma malandra. O resultado... Melhor nem mexer, deixa Eva para lá. Não casa. Não casa, rapaz. Baixa esse teu fogo. Por quê? Tu tens que pensar seriamente nisso. Porque vem as tarefas. As tarefas ministeriais, as tarefas evangelísticas, as tarefas de pai, de esposo, de esposa. Por exemplo, pôr o lixo para fora não é a coisa mais importante na vida, é? Não.
Colocar o lixo para fora de casa é a coisa mais importante? Não é. Nunca foi. A família pode viver sem ter que estar preocupada em colocar o lixo para fora. No entanto, se você não tirar o lixo, não casa. Se tu não estás preparado para tirar o lixo de casa, não é o mais importante, mas tem que tirar. Porque se esse lixo fica ali, como lavar os pratos? Você acha que lavar o prato em casa é a coisa mais importante? Embora seja uma coisa nobre, o profeta diz, você, marido, ajuda a tua mulher a lavar o prato. Que tem marido péssimo. Principalmente lá em São Miguel do Guamá, só sabe sujar o prato. Não lava o prato, não lava uma colher, rapaz. Isso também não está certo. Não é correto? E os filhos vão aprendendo. Chega, joga o tênis para cá, e o sapato para ali, e joga o caderno para cá. A mãe é que vem juntando todas as coisas. Porque já tem que ir para a pipa. Ou então para o maligno. Lá, só... põe em ordem. Então lavar os pratos não é a tarefa mais importante. Mas você deixar os pratos sujos, de um dia para o outro, e mais outro dia, você vai ter problema. Então, você marido, você esposa, tem tarefas que não são tão importantes, mas que têm que ser feitas. Devem ser praticadas. Porque senão a casa vai começar a cheirar mal. Foi só por aquela falha que poderia ter sido corrigido. Seja esse marido, seja esse pai, seja esse pastor, ele é como uma estação de tratamento de água, a qual purifica os resíduos contidos na água. Uma estação não faz necessariamente a água cheirar bem, mas evita que a coisa fique pior. Então você não vai deixar de tratá-la, de cuidá-la. Na família, na congregação, na igreja, esses detalhes nunca garantem uma vida frutífera do casal, do pastor. Entretanto, se esse marido, essa esposa, se esse pastor não se ocupar dessas tarefas simples, de tirar o lixo, de lavar a roupa, principalmente quando o marido tem chulé. Tem marido que não lava o pé do chulé nem no dia da ceia. Vem para cá, quando tira, ele usa a meia que ele usa a semana toda, ele vem para a igreja no dia da ceia. A coisa fica ruim na casa dele e calcula quando chega aqui. E ainda fica fazendo carinho com a mulher, pegando o dedão, não é assim? Pega o dedão do pé com o outro, fica pegando. Amor, isso é coisa que tu faz? Isso é maneira de fazer carinho com a mulher? Mas podemos evitar isso cuidando dessas coisas simples, parecem desnecessárias. E para tal, fiquemos com essa afirmação, estou encerrando, das coisas necessárias que quando ouvimos Deus falar. Se amanhã, digo eu, se eu for despedido do meu trabalho, aqui na igreja, no tabernáculo, como pastor, eu queria ser despedido da parte da construção, e for forçado a ir ali para a esquina da BR, com a Mariano, pedir emprego no posto de gasolina, a minha vocação pastoral, com a minha vocação de marido, algo, não acaba. Não. Eu vou permanecer sendo pastor. Eu vou permanecer como esse chefe de família. Mas as responsabilidades vão continuar também existindo.
continuarei tendo o mesmo ministério para pregar. Nada de substancial terá mudado em minha vocação, apenas a situação em que eu exerço. Deixei de estar no púlpito domingo de manhã para estar abastecendo o carro ali. No entanto, posso pregar como pastor remunerado, como sou. Mas também posso ter convicção que não sou remunerado para pregar. Ganho pelo que faço, mas não ganho para fazer. O chefe de família, com o sacerdócio que tem, deve ter essa consciência. Ele recebe todo o apreço, todo o carinho, toda a afeição, porque faz. Mas se não quiser fazer, ele vai ter que continuar cumprindo isso de todas as formas. Concluindo isso, digo uma coisa. Isso é o mistério do obreiro. Isso é o ministério de todo missionário, que é todo chefe de família, que é toda mãe, que é todo pai. Tem que ter esses cuidados envolvidos. E só a eternidade recompensará o suor, o sofrimento e o sangue derramado desses que dão a sua vida para que essas tarefas se desenvolvam. Muitas das vezes, a exemplo daquela mãe, que tinha o rosto cheio de cicatrizes e as mãos também. Quando entrou naquele fogo para salvar a filha, embrulhando-a num lençol molhado para salvá-la do fogo que estava consumindo a casa. A filha ainda bebê. E na maioridade, quando ela voltava dos seus colégios, ou na formatura do seu colégio, a sua mãe foi para recebê-la e abraçá-la, parabenizá-la, e ela se omitiu, se escondeu, fugiu, desconheceu. E ela procurando a filha, e a filha se esquivando. Olha, essa senhora te busca, essa senhora aqui, não conheço, que mulher é essa? O rosto todo deformado, as mãos toda torcida. Que passa? Não conheço. Minha filha, que é isso, senhora? Eu não lhe conheço. Eu sou uma universitária, estou acabando de me formar, estou me dando meu bacharelado agora. Não, eu estou aqui para receber meu paraninfo. Quem é a senhora? O que é isso? Mas lá estava um cidadão que era vizinho da casa, que conhecia toda a história. Correu lá e pegou no braço dela. Vem cá, sua espertinha. Você desconhece a sua mãe, mas essas cicatrizes que a sua mãe carrega no corpo, o seu rosto todo marcado, foi porque ela entrou no fogo para lhe salvar. Cálice transbordante, o cálice transbordando, é também regozijo na tribulação. É fácil cantarmos. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso aqui é vida. Regozijo na luta, regozijo na tribulação. Todos os pais, estou fazendo aplicações, todos os ministros, todos os pastores, têm que ter essa consciência. Se o cálice transborda de gozo, de alegria, mas muitas das vezes você traz isso de tribulação. Aquela mãe estava felicíssima por ver a filha formada, mas ela gerou aquela filha na tribulação, no fogo. Ela passou pelo fogo. E todos os pais passam pelo fogo. Todos os pastores passam pelo fogo.
todo evangelista passa pelo fogo, até porque a doença do enfermo cai sobre o evangelista. O demônio que está no paciente passa para o evangelista. Todo evangelista é carregado de demônios e de enfermidades das outras pessoas. Mas ele não para de pregar por isso, ele não para de evangelizar por isso, ele não para de exercer o ministério por isso, ele não vai abandonar a casa só porque a louça está suja. Não! Ele vai lavar a louça e prossegue. E quantos pais propriamente dito, masculino, não vivem como pai e mãe? Como mulheres que vivem como mãe e pai? Ela não abdica a família, não abandona. Isso é regozijo na tribulação, é fogo, é luta. Eu vi recentemente uma reportagem de uma cadela em Nova York. Uma cadela em Nova York, que criou uma criança por 3 anos. 3 anos. A cadela estava amamentando os seus filhotes quando encontrou a criança no lixo. E ela apanhou a criança e trouxe por meio dos seus filhotes. E amamentou. Como os seres humanos, o animal também. Se a criança fica mamando todo o tempo, a mãe sempre tem leite. E a cadela amamentou a criança por 3 anos. 3, 1, 2, 3. A criança latia, andava com o cachorro, só que os outros cachorros cresceram e iam dar uma volta lá pelo arraial. E a criança ficava tomando conta da casa, porque não sabia correr como os cachorros, andava como cachorro, latia como cachorro, vivia com cachorro, já comia comida de cachorro, vivia lá, até que foi identificado. Mas a grandeza não está nisso aqui que eu quero colocar, que já é muito uma cadela criar uma criança. Por favor. Que o que tem de mãe por aí, jogando as crianças fora, a exemplo dessa aí. Mas o que chamou a atenção do mundo foi como tirar a criança da cadela. Foi o que chamou a atenção. Porque chegou um tempo que na área lá, se um cachorro passasse, a cadela matava. A cadela ficou muito agressiva. Ela passou a ter muito ciúme da criança. Talvez ela convivia com humanos aqui fora, a cadela, e isso aumentava mais o sentimento dela pela criança. Então resolveram verificar o que é que tinha ali que fazia essa cadela estar tão irada. Aí foram perceber que era uma criança que vivia lá. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O aparato policial que foi feito dos bombeiros para conseguir manietar essa cadela sem machucar a criança. Porque quando ela se sentiu acuada, ela foi e deitou em cima da criança. Ela entendia que ia matá-la. Em outras palavras, morro, mas morro com uma galinha que protege os seus pintainhos. Agora eu digo, se uma cadela pode ter cuidado de uma criança, e o nosso El Shaddai, seja o momento, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, ó. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas eu não me esquecerei de ti. Se uma cadela pode proteger uma criança, como que nós podemos nos sentir desvalidos, que não tem quem nos proteja? Na mensagem que é este, Melquisedeque, o profeta diz, não temas, você tem um companheiro invisível. Não temas,
Você tem um Você tem um companheiro invisível que diariamente, Mateus 18:10, diariamente ele se apresenta diante de meu Pai, intercedendo por ti. Senhor, hoje pela manhã a tua filha levantou-se, está muito triste, porque o seu filhinho não voltou para casa. O anjo vai lá e comunica lá. Você tem uma representação. O que fez com que a mulher samaritana encontrasse a salvação foi a representação. O sangue ainda não tinha sido derramado. É claro, ela não foi salva pelo sangue, ela foi salva pela palavra, pastor Levi. Está correto? Mas a mensagem é a união invisível da noiva. O profeta diz, sabe por que ela foi salva pela palavra? Porque ela tinha representação lá. Por isso, quando ela olhou para Jesus, ela o reconheceu. De início ela pensava que ele era judeu, mas depois viu que ele era um profeta, que ele era o Messias. Nós temos um companheiro invisível. Nutre-o, alimente-o, conserve-o, não entristeça-o, ele não te acusa. Esse teu companheiro, ele não te acusa, ele intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Ele te entende. Ele te entende. Como disse o irmão do profeta William Branham, Billy, eu vou morrer, Billy. E eu não consigo ir à igreja, eu queria ir à igreja para me retratar com os irmãos. Eu queria falar com o pastor, eu queria falar com a junta. Eu queria pedir perdão aos irmãos da igreja. Eu estou morrendo. Eu cometi muitos erros. E eu quero me encontrar com Deus. Eu só te pergunto, Billy, como é que eu faço? Será que o Senhor me entende? Será que Ele me entende? Eu fui levando uma vida errada. Ele disse, sim, Deus te entende. Deus te entende. E disse, então comunica à igreja que eu não vou poder mais estar no meio dos santos, eu vou morrer. O profeta diz, e assim ele expirou. Dias depois ele teve uma visão, vendo-o, falando com ele, e ele disse, Billy, eu quero te dizer, quando eu cheguei no céu, Jesus disse para mim, Jesus disse para mim, eu te entendo. Eu te entendo. Pergunte para Jesus nessa manhã, Senhor, o Senhor me entende? Pergunte das suas próprias palavras. Diga, Senhor, o Senhor me entende? Diga em voz alta, o Senhor me entende? Tenha fé. Ele vai responder para ti, eu te entendo. Eu conheço a tua natureza. Desculpai meu ter saído do meu assunto. Mas preciso terminar com esse aqui, que é muito maravilhoso. Que eu estou me referindo, entre as muitas cruzadas de César, do imperador César, não seguro agora se foi Augusto, quando ele disse, eu quero que todos os meus soldados que têm combatido comigo, passe aqui, garbosamente marchando aqui em frente esse palanque, que eu quero vê-los. Que todos preparem sua bota, afivelem seus cintos, limpem seus cintos, preparem seus fuzis, vistam a melhor farda que vocês tiverem,
e passem marchando aqui, eu quero ver todos os meus oficiais. E assim ocorreu. E César ficou olhando e disse, porque eu quero tirar um de vocês para sentar-se comigo ao meu lado. E passaram os generais todos marchando e batendo continência, perfilando à direita ou à esquerda, passava outra tropa, e assim passou toda a tropa, e quando toda a tropa havia passado, lá no final da tropa, vinha um soldado mancando. E eles ficaram aguardando todos passarem. E todos tentando empurrar o soldado para passar, que estava sacrificando o grande desfile diante do imperador. César levantou e disse, ô soldado, por que você vem fora de ordem? Por que você vem marchando dessa forma? Sem nenhum compasso correto. Eu disse que eu queria que marchasse garbosamente, bem vestido. Você vem maltrapilho, com roupa rasgada, bota estragada, e ainda vem mancando. O que é isso na sua cabeça? O que é isso no seu braço, esse problema na sua perna? Oh, excelência, isso são cicatrizes de batalha que eu adquiri lutando por vosso comando, por vossa autoridade. Disse, então suba aqui, você pode sentar ao meu lado, você tem cicatrizes de batalha. Papai, mamãe, filhos, filhas, não tenha medo de ser real. Não tenha medo de ser humano. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, honrava os membros da Força Aérea Britânica, que havia defendido o país durante a Segunda Guerra Mundial. Relembrando o serviço corajoso de todos aqueles soldados ingleses, ele declarou, nunca na história da humanidade tantos ficaram devendo tanto para tão poucos. Estou falando aos evangelistas, aos missionários, aos pastores, aos pais. Nunca na história da humanidade tantos ficaram devendo tanto para tão poucos. Foram esses feridos, esses que morreram, foi que salvaram o reino. Foram poucos, mas que salvaram muitos. Neste mesmo sentimento, e em relação à Segunda Guerra, há uma placa comemorativa na Bélgica, onde aconteceu um dos conflitos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, que diz assim, aquela inscrição, é uma inscrição honrosa às tropas da América do Norte que foram lutar em favor da França e em favor da Bélgica, combatendo Hitler. Diz a placa, raras vezes foi derramado tanto sangue americano no decurso de uma única ação. Ó Senhor, ajuda-nos a lembrar disto. É uma homenagem que eles prestam aos milhares que morreram ali. Quando eu falo isso, me desculpa, vem tanta coisa rapidamente aqui. Me lembro daquele precioso irmão, administrador da igreja em Jeffersonville, que os seus 2 filhos lutaram na Bélgica e lutaram na França, na Segunda Guerra. E o carro deles foi explodido. E o pai dele, que era o administrador da igreja, me escapa o nome dele agora,
lá em Jeffersonville, carregavam um peso com ele. Qual o destino dos meus filhos? E toda tarde, ele se voltava para o pôr do sol e dizia: assim meus filhos se foram, como o sol está se pondo. Criei na igreja, apresentei o Senhor, ouviram a palavra, foram para a guerra e não voltaram. Qual foi o fim deles, meu pai? Foram salvos, se perderam. É doído, hein? É doído para o evangelista, é doído para o pastor, é doído para o pai, para a mãe. Qual o destino do meu filho? Absalão, Absalão, meu filho. Quem me dera que eu desse a vida por ti, Absalão. Toda tarde. E numa bela tarde, ele estava sentado atrás da igreja, olhando para o sol. Mas ele nunca tinha dito a ninguém isso, ele nunca falou. Ele estava olhando para o sol. E o irmão Brana vem chegando. E se aproximou dele e disse: irmão Sófranes, né? Colocou a mão no ombro deles. Irmão Sófranes. Eu olhei para o sol e acabei de ver os seus 2 filhos na glória com Jesus. Pode aplaudir a Jesus Cristo, mas bota a palma bem forte, glorificando a Deus. Você tem um amigo invisível, você tem um companheiro invisível que te acompanha. Aonde? Como? Quem socorreu aquele homem? Eu só queria saber o destino dos filhos. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de nós. Glória a Deus por isso. Estes são atributos apropriados e bem merecidos para os homens e mulheres corajosos que se sacrificam pela obra, pela missão, pelos seus países. Está bem. Mas ao pensar neles, vamos ficar de pé. Ao pensar neles, fique de pé. Também me lembro daquele cujo sacrifício desinteressado resultou em benefício para as pessoas de todas as nações. Jesus Cristo. Aquele que foi sem pecado, morreu na cruz e derramou seu sangue para pagar o castigo por nossos pecados. Ao fazer isto, ele garantiu a nossa liberdade do castigo, do poder e da presença do pecado. Podemos dizer de Jesus: nunca na história da humanidade tantas pessoas devem tanto para um só homem, Jesus Cristo, o Salvador.